Olá, meus queridos alunos. Estamos chegando aí em nossa última aula da disciplina de empreendedorismo. Eu continuo com os meus contatos aqui. Nós vamos começar a última aula aí com o nosso tema, né? O tema 4, gerenciamento de negócio e burocracia governamental. Espero que vocês tenham extraído o máximo de informações sobre essa disciplina das aulas anteriores que tivemos. Eu sei que são coisas pontuais, coisas básicas, simples, mas eu creio que será de grande valia para vocês, tá? Vamos iniciar aí falando um pouquinho do gerenciamento de negócio, depois vamos ver algumas coisas de burocracia governamental nessa última aula. E aí, para a gente começar a desenvolver sobre a questão do gerenciamento de negócio, eu quero começar falando sobre gerenciar a equipe. Uma excelente equipe, ela não é formada ao acaso, ela precisa ser construída no dia a dia. E aí nós vamos ver que precisamos de alguns pontos e alguns critérios para que a gente possa gerenciar bem a equipe. Pode ser que tenha outras formas, outras maneiras de se gerenciar uma equipe, mas eu separei alguns pontos cruciais e pontos importantes para isso. O primeiro ponto é a escolha da equipe. E aí a escolha da equipe, ela implica em você recrutar e selecionar candidatos que farão parte da sua equipe. E aí você precisa recrutar funcionários que estejam aptos a trabalharem, né? E aí você pode pensar, poxa, mas a minha equipe é só eu, né? Terá só eu na minha equipe. Você precisa então seguir outros pontos, que é fazer o desenho das atividades. Então, significa definir o que cada pessoa da equipe deverá fazer. Se a equipe é só você, defina o que você vai fazer. Ah, vou fazer tudo. Sim, mas trace um plano. Eu vou cuidar disso na segunda-feira, disso na terça, eu vou dar maior atenção nessa situação no primeiro período do dia, depois no final do dia eu dou atenção em outra atividade. Então você deve definir isto muito bem. E para a equipe, você precisa definir o que cada pessoa vai fazer. Olha, fulano vai ficar responsável pelo processo de embalagem. Ciclano vai ficar responsável pela logística, né? E Beltrano vai ficar responsável pelas finanças, pelos custos. Então você precisa desenhar muito bem as atividades do que cada um vai fazer. E aí, uma outra questão é o treinamento. Então significa treinar e capacitar as pessoas para que elas possam exercer as suas atividades na empresa. Então isso é muito importante, de que se treine as pessoas, de que se capacite as pessoas e elas estejam aptas aí para trabalhar e exercer as atividades da empresa, do seu negócio, do seu comércio com precisão. E aí eu volto ao ponto de que se só é você na sua empresa, você precisa treinar também. Precisa se adaptar com as novas situações, buscar informações. Então, treinar em cursos, em plataformas que oferecem ensinamentos rápidos, treinar sobre o assunto, sobre o que você está trabalhando, sobre o seu produto, em ideias novas, criativas, em marketing. Então, é importante realizar o treinamento para que se gerencie muito bem a sua equipe. A questão da liderança, então isso significa orientar, definir rumos, metas, impulsionar a equipe. O líder, ele de certa forma, ele pense em uma seta aí que precisa atingir o alvo. O líder, ele vai à frente desta seta e conduz o restante da sua equipe para que se atinja o alvo. Então, você precisa ser um líder que
consiga fazer com que os outros da sua equipe chegue ao alvo, atinja o alvo, o objetivo, satisfazer os clientes, objetivo, vender os produtos, objetivo, lucrar, que seja, mas que você consiga impulsionar a sua equipe e motivá-la para isso. E também a questão da motivação. Como que você vai motivar a sua equipe? Quais vão ser os prêmios, as recompensas? A questão do reconhecimento pelo desempenho, como que você vai mediar essa questão para os sua equipe, seus funcionários, que seja. Tá? Então essa questão é importante. Tem a questão da remuneração, definir um sistema de recompensas com base no desempenho individual ou grupal, aí fica o critério que você melhor achar cabível nas condições da empresa, do que você está montando, então isso é muito importante. A questão da avaliação de desempenho, você dar feedback para os funcionários, para a sua equipe, você respeitá-los, né? Se tratando de equipe, dando sugestões, orientações, enfim, a avaliação de desempenho é útil neste caso. Então, para que você possa gerenciar uma equipe e formá-la aí com precisão, estes pontos que eu citei como um todo aí, são pontos primordiais e principais para que você possa construir uma equipe que seja forte, sólida e que esteja apta a trabalhar neste novo negócio aí, tá? Para a gente continuar falando a respeito de gerenciamento de negócio, é importante a gente gerenciar a produção. Então, um bom gerenciamento da produção, ele deve estar bem localizado. Quais vão ser os produtos que você irá utilizar? O que a sua empresa vai armazenar? Onde ela vai armazenar? Onde será o local da sua empresa? Vai ser num local de fácil acesso? Vai ser num local estratégico? Você precisa planejar isto muito bem. E aí você precisa arrumar o arranjo físico. Então, a minha empresa, eu vou trabalhar com máquinas de costura, um exemplo. Então eu vou colocar as máquinas de costura num local apropriado para que o espaço, o arranjo físico esteja em ordem, esteja organizado e eu consiga gerenciar muito bem a minha linha de produção, onde não vai ficar um ambiente pesado, onde não vai ficar um ambiente que vai causar acidentes, enfim, você precisa gerenciar muito bem o espaço físico onde vai ficar a sua empresa. Fazer um bom planejamento e controle do estoque almoxerifado, isso é muito importante. Você planejar muito bem a quantidade de produtos que vão ficar disponíveis no seu estoque, você controlar o almoxerifado, verificar se você tem peças de reposição, se você precisa aumentar o seu estoque para que os seus clientes não fiquem na mão. Então, o gerenciamento da produção envolve isto também. E aí tem a questão de possuir um setor de compras, do qual faça a pesquisa de fornecedores, receba a ordem de compra ou setor responsável. Então isso é muito importante. Se o setor de compras é você mesmo, escolha muito bem isso, defina muito bem, faça pesquisa de fornecedores e é importante que você faça cotações, que você possa receber as cotações, identificar o que você precisa mudar, se você precisa mudar de fornecedor, se você precisa abaixar os preços, enfim, você precisa fazer isso muito bem, definir isso muito bem. Definir os preços de produção, então, qual vai ser o custo da sua matéria-prima, o custo da sua mão de obra direta, os impostos e uma série de situações que envolve o preço de produção do seu produto, da sua empresa, tá? Eu quero falar um pouquinho também do gerenciamento de negócio quando envolve o marketing. Então, é preciso também saber colocar o produto no mercado e conseguir convencer as pessoas a comprá-lo. Então, esse ponto também é crucial e nós vamos ver várias situações
quando nós falamos de marketing, porque grave muito bem isso. É preciso saber colocar o produto no mercado e não só colocar, e conseguir convencer as pessoas a comprá-lo. E como que nós podemos fazer isso? Nós temos uma série de pontos aqui que nós podemos fazer isso para gerar um convencimento das pessoas comprarem o seu produto. Primeiro, é ficar atento na questão do produto e do serviço, que envolve a criação, o desenvolvimento e a adequação às necessidades do mercado. Então, precisa desenvolver muito bem, se adequar às necessidades do mercado. Então, você precisa verificar qual vai ser o seu produto ou o seu tipo de serviço. A marca, que é a identificação e caracterização do produto e do serviço, é importante você caracterizar muito bem isso, ter a sua marca registrada, envolver essa questão muito bem. A embalagem, que é a criação, o armazenamento e o transporte. Então, você precisa se preocupar sim como que vai ser a embalagem do seu produto, como vai ser a cara do seu produto, de que forma você vai armazená-lo. O transporte ele vai ser viável, vai ser um transporte responsável, onde esse produto, essa embalagem, ela chegue ao cliente de uma maneira que cause impactos positivos para os clientes. Então, se preocupar com a questão da embalagem quando falamos de marketing é importantíssimo. O preço, que o estabelecimento do preço de acordo com o mercado e concorrência. Verifiquem muito bem se o preço que você está disponibilizando está de acordo com o mercado e com a sua concorrência, para não ficar uma margem tão diferente. A pesquisa de mercado, que é o conhecimento do mercado consumidor e da concorrência. É importante fazer uma pesquisa de mercado. A propaganda, que é a divulgação por meio de campanhas de propaganda. Isto é muito importante também. Você precisa divulgar aí o seu produto, a sua marca, a sua empresa, o seu empreendimento, né? E aí pode ser criativo, Instagram, Facebook. Nós temos o meio digital aí, as pessoas não saem do celular hoje em dia, então você fazer esse tipo de divulgação da sua marca, de propaganda, do seu negócio, do seu serviço, é importantíssimo. Então, seja criativo nessa questão. Também nós temos aí algumas outras informações. A venda, que é a comercialização do produto com o usuário final. A promoção, o planejamento e o desenvolvimento de eventos promocionais. A distribuição, a colocação do produto nos pontos de venda adequado, saber identificar onde você vai colocar o seu produto. Os pontos de venda são estratégicos, vai pegar uma maior margem de clientes aqui, então eu vou colocar aqui o meu ponto de distribuição, vou fazer isto pela internet, vou fazer isso em lojas físicas que estejam em locais estratégicos, então é preciso verificar isso. A merchandising, que é a apresentação e disposição da mercadoria no ponto de venda, tem que ficar ok isso. O atendimento ao cliente, que é assistência técnica ou assistência ao cliente. O meu cliente, o seu cliente, ele precisa ter assistência técnica, ele precisa se sentir melhor reportado aí, para que ele possa ter um aporte, uma maior atenção da sua empresa. Então é importante você verificar muito bem isso. E o endomarketing, que tem a ver com marketing interno. Então, como que vai funcionar a comunicação aí dentro da sua empresa, como que os funcionários, vocês vão se comunicarem e vão estar inteirados aí com todo esse tipo de situação. Então, pessoal, no gerenciamento do marketing, é preciso considerar esses tantos pontos aí que eu coloquei, e desta forma vocês irão conseguir, de certa forma, dar passos iniciais para convencer as pessoas a comprar o seu produto. Nós já estamos num caminho aí, se considerar esses pontos que eu falei, tá? Uma outra questão do gerenciamento de negócio
é gerenciar muito bem as finanças. E aí eu separei alguns pontos do que você precisa ter em mente aí e conduzir bem planejado para gerenciar as finanças. Então, é você ter um capital de giro da empresa, você ter uma maior atenção a isso, e o capital de giro, vocês têm o capital fixo, que tem a ver com o investimento inicial que você vai ter do seu empreendimento, e o capital fixo, que é o físico. Então, um capital físico que você pode ter, a máquina é um capital físico, o computador é um capital físico, então você precisa ver isso também. O capital de giro tem a ver com manter o seu funcionamento, então é aquele dinheiro que você tem para fazer a sua empresa funcionar no dia a dia, então você precisa ter esse capital, esse dinheiro de giro para que faça a sua empresa funcionar e não parar por conta de dinheiro. O fluxo de caixa, que tem a ver com a movimentação do caixa da empresa em determinado ciclo e pode ser utilizado para planejamentos futuros, então seu fluxo de caixa tem que estar saudável. O balanço patrimonial, que é a demonstração financeira que reflete com clareza a situação do patrimônio da empresa, tá? O DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, e esse resultado é que a empresa obteve no exercício. Então, é o resultado que a empresa teve durante um ano, por exemplo. Você vai ter uma demonstração do resultado do exercício. Então, você vai ver o que a empresa obteve durante um ano, de lucro, de perda, da sua questão financeira. O controle financeiro, que é o controle de caixa, a conciliação bancária, contas a pagar e receber, arquivos de documentos, né? Tudo isso você precisa ter um controle. Controlar muito bem o seu caixa, para você conseguir fechar o seu caixa durante o dia, durante o mês e verificar que está batendo tudo certinho. É importante você ter esse controle. A conciliação bancária, verificar como que está os seus empréstimos, os seus investimentos, as contas a pagar e receber, se você está conseguindo arcar com tudo isso, e sempre fazer o arquivo correto aí dos seus documentos fiscais, tá bom? Pessoal, agora nós vamos entrar um pouco para falar de algumas questões governamentais e a burocracia governamental. E aí eu vou separar alguns pontos aí, eu gosto que vocês vejam que primeiro nós precisamos entender o que é a pessoa física, que é o indivíduo ou pessoa individual com seus direitos e obrigações perante o Estado, isso é a pessoa física. A pessoa jurídica é a associação de duas ou mais pessoas em uma entidade. Então, a pessoa física, pessoal, para que vocês entendam. Pessoa que tem o seu CPF. Pronto. Pessoa jurídica é a pessoa que tem o CNPJ. É isso. CNPJ, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, a pessoa que tem a sua empresa aí, tá? E aí, o que é ser empresário? O conceito de empresário, ele reúne dois elementos aí conjuntos, que é a atividade econômica e um estabelecimento. Isso que se resume aí basicamente do que é ser um empresário. É ter uma atividade econômica e um estabelecimento. Nós temos também as espécies de sociedade. Nós temos aí 9 espécies, se eu não me engano, mas aí eu só vou separar duas, que é a sociedade simples e a sociedade empresarial, para a gente falar um pouquinho aqui nesta aula. Mas a sociedade em espécie são empresas constituídas de 2 ou mais proprietários que se associam no mesmo negócio com o objetivo de obter lucro. Então, dois tipos de sociedades que são as mais comuns. A sociedade simples, que é construída por pessoas que de certa forma se obrigam a contribuir com bens ou serviços aí de forma recíproca, né?
para o exercício de atividade econômica. Então, sociedade simples aí, nós temos exemplos de consultórios médicos, consultórios de advocacias, são exemplos de sociedades simples aí, onde as pessoas de forma recíproca, elas se obrigam a construir bens ou serviços aí. A sociedade empresarial é aquela que é um pouquinho mais conhecida também, são as empresas que são sociedades limitadas, as LTDA, né? Ou as sociedades anônimas, que são as SAs. Então, a sociedade empresária é aquela que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para obter a produção ou circulação de bens ou de serviços. Tá? E aí a gente já começa a ver que existem vários tipos de questões burocráticas aí, governamentais. Nós começamos vendo aí o que é uma pessoa jurídica, que a pessoa precisa ter um CNPJ, empresa. Nós vemos que tem espécies de sociedades aí, tem 8 ou 9, se eu não me engano. E aí temos sociedade simples, sociedade empresarial, e a gente começa a ver que existem algumas questões, ou se não várias questões aí burocráticas governamentais. Aí nós entramos do lado da questão do registro das empresas. É preciso que você registre a sua empresa. Então as empresas, elas são registradas nos órgãos de registro públicos de empresas, e também os empresários e as sociedades empresariais, elas deverão ser registradas aí nas juntas comerciais do respectivo estado. Também as sociedades simples deverão ser registradas nos cartórios de registros de pessoas jurídicas, ou seja, é preciso registrar a empresa, é preciso verificar onde você deve registrar, que tipo de sociedade, que tipo de empresa você vai ter e onde você vai registrá-la. Então, tem uma série de burocracia nesse sentido. E aí, outros tipos de associações, nós podemos ver que são cooperativas, franquias. Então, esses são outros tipos de associações aí, tá? Eu quero falar um pouquinho agora do porte e do regime tributário, né? Porque as empresas, elas são classificadas quanto ao seu porte e o regime tributário. Então, para que a gente entenda, nesse quadro aqui, tem o critério da questão da receita bruta anual. Quanto que cada empresa tem de receita bruta anual, e aí ela vai se enquadrar nessa receita. Então, primeiro nós temos aí a microempresa, que são sociedade empresarial, sociedade simples, empresa individual de responsabilidade limitada, e o empresário tem que estar devidamente registrado nos órgãos competentes. E aí a gente vê que para ser considerada uma microempresa, a receita bruta anual ela deve ser igual ou inferior a 360 mil reais aí por ano. Essa deve ser a receita bruta de uma microempresa para ser considerada microempresa. Então, é essa receita. Empresa de pequeno porte. A empresa de pequeno porte, ela não perderá o seu enquadramento se obter adicionais de receitas de exportação, né? E aí tem um valor aí aproximado de 4 milhões e 800 mil que ela não pode ter de receita de exportação, tá? E para ela ser considerada uma empresa de pequeno porte, a receita bruta anual dela tem que ser superior a 360 mil reais e igual ou inferior a 4 milhões e 800 mil por ano. Por último, o microempreendedor ou empreendedora individual,
E esse tipo de regime é o mais conhecido porque muitas empresas são pequenas, alguns só têm um funcionário ou é uma única pessoa que não tem funcionário, enfim. E aí se enquadra essa pessoa que trabalha por conta própria e se legaliza como um pequeno empresário optante pelo Simples Nacional, que nós vamos falar um pouquinho aí mais para frente sobre o Simples Nacional. O microempreendedor, ele pode possuir um único empregado e não pode ser sócio ou titular de uma outra empresa. E aí a receita bruta anual de um microempreendedor ou empreendedor individual é que ele tem que ter uma receita igual ou inferior a 81 mil reais por ano. Tá, pessoal? Então essa é a classificação quanto ao porte da empresa. Tá? Vocês podem olhar lá no site do Sebrae, que tem isso muito bem especificado. Uma outra situação que está aqui em cima é a definição do porte de estabelecimento segundo o número de empregados. Então, uma empresa de porte microempresa, se ela tem um serviço de comércio ou serviços até 9 funcionários, ela é considerada uma microempresa. E se for na questão na área da indústria, se ela tiver até 19 empregados, ela é considerada uma microempresa. Próximo passo é a empresa de pequeno porte, de 10 a 49 empregados no comércio e serviço, ela é considerada de pequeno porte, e na indústria, de 20 a 99 funcionários, ela é considerada de pequeno porte. Empresa de porte médio, de 50 a 99 empregados, se é o ramo de comércio e serviços, e de 100 a 499 empregados, se é na indústria. Aí ela é considerada uma empresa de médio porte, de médio porte. E por último, as grandes empresas que têm aí 100 ou mais empregados no comércio e no serviço, e se ela tem 500 ou mais empregados na indústria, ela é considerada uma empresa de grande, são consideradas grandes empresas. Então isso é mais para você se encaixar e verificar onde você vai se enquadrar aí para o regime tributário, porque temos uma série de burocracia aí governamentais. O que é o regime tributário? Nós temos alguns regimes tributários aí e eu separei 3, que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real, para que a gente possa, de certa forma, entender. O Simples Nacional, ele é melhor aplicado a micro e pequenas empresas, e aí os empresários eles costumam procurar o Simples Nacional porque ele oferece alíquotas menores e a administração tributária mais simplificada. A gente vê que se a empresa opta pelo Simples Nacional, ela pode pagar 7 impostos, né, em uma 7 impostos através do Simples Nacional. E se a empresa opta pelo Simples Nacional, ela tem aí, ela pode pagar até 8 tributos em uma única guia. Tá? Então esse é o Simples Nacional. O lucro presumido, esse regime ele é mais utilizado para prestadores de serviços como médicos, dentistas, economistas, né? E ele é pago separadamente, a questão dos impostos, dos tributos, ele tem que ser pago separadamente, diferente do Simples Nacional, tá? E aí, nesse lucro presumido, ele utiliza-se o percentual de presunção, ou seja, ele é pago sobre o lucro estimado que teve no período. E por último, nós temos o lucro real, né, que já é para empresas de maior porte que costumam escolher essa modalidade aí. Poucos pequenas e médias empresas utilizam esse lucro real. E o lucro real, ele é sobre o lucro que tiver no período. Então, se não teve lucro no período, não vai tributar aí os tributos em si, os impostos, né?
Só para que a gente entenda um pouquinho desses 3 tipos de regime tributário. Pessoal, por último da nossa aula, para não ficar muito extensa, a gente vê aí que eu falei de uma série de situações e quando se fala de tributos, de burocracia, a aula fica até um pouco maçante, mas faz necessário a gente entender isso. Eu procurei resumir o máximo para a gente entender. E por último, eu deixei aí a questão da sustentabilidade e a logística reversa. As empresas, elas estão se adequando a esse conceito, porque é um conceito novo de logística reversa, ainda está em evolução, e as empresas elas estão dando maior atenção para isso. Em 2010 foi criado a lei aí, a PNRS, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que meio que faz com que as empresas possam se adequar e se preocupar com o meio ambiente. Então, é importante que você vá abrir uma empresa, considere se você não está afetando o meio ambiente, se a sua empresa ela está contribuindo com a sociedade ao seu redor. Você tem que se preocupar com a coleta de bens de pós-consumo, de pós-venda. O pós-consumo são produtos que perderam, que chegou no fim da vida útil, como que ele vai retornar, se vai retornar com matéria-prima para você. Produtos de pós-venda tem a ver com produtos que foram encerrados ali, mas não chegou ao final da vida útil e eles podem ser reaproveitados. Então, tem uma série de situações com a questão da sustentabilidade. E aí o objetivo é tornar possível o retorno dos bens e de seus materiais constituintes ao ciclo produtivo ou de negócios. Então, é importante se preocupar com a sustentabilidade, com a logística reversa. É um assunto que todos temos que estar inteirados, e você que vai abrir um comércio precisa sim fazer a logística e se preocupar com o meio ambiente, tá bom? Com a diversidade, né? Enfim, é importantíssimo se preocupar. Pessoal, temos aí as atividades, a atividade. A questão 1 está assim: de acordo com a aula assistida, para gerenciar a equipe é necessário realizar alguns passos. Quais são estes passos? Está no início da aula, tá? Eu falei sobre isso. De acordo com a aula assistida, questão 2. Quando se vai abrir uma empresa, é preciso saber colocar o produto no mercado para convencer as pessoas. Qual é a melhor forma disto ser realizado? Desculpe. Uma dica. Questão 2 tem a ver com o gerenciamento de marketing. Então, olhem lá na parte que eu falei sobre isso, vocês vão conseguir responder essa questão. Questão 3. Explique qual é a diferença entre pessoa física e pessoa jurídica. Muito fácil isso. Está na aula também. E explique sobre os regimes tributários. O Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Eu pincelei um pouquinho de cada um deles. É só vocês assistirem lá, voltarem a aula nessa parte e vocês vão entender aí muito bem sobre esta atividade, essa questão. Por último, o que é logística reversa? Foi o último assunto que eu falei, vocês verificando, analisando, vocês conseguem responder. Tudo bem, pessoal? Peço desculpas pela aula se prolongar hoje, mas tínhamos muitos assuntos aí para tratar e é a última aula também, então eu acredito que se fez necessário prolongar um pouco. Respondam às atividades. Se ficou alguma coisa pendente, responda. Eu ainda vou aceitar. Façam a atividade de hoje. A nossa disciplina está encerrada, estamos encerrando por hoje, né? E eu espero ver vocês em uma nova oportunidade. Continuem os estudos, tenham foco, força aí nessa situação que estamos enfrentando. E eu espero vocês aí em uma nova oportunidade. Tá bom, pessoal? Até mais. Muito obrigado. Tchau, tchau.